Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. E o Café com Política de hoje recebe o deputado estadual pelo Republicanos, Enis Cândido, que está aqui para falar conosco a respeito de saúde do estado de Minas Gerais. Vai falar também do Vale do Rio Doce, Governador Valadares e toda aquela região maravilhosa do estado de Minas Gerais. Deputado, seja muito bem-vindo, prazer conversar com o senhor aqui. Eu disse aqui nos bastidores para o senhor o seguinte, que eu acho Valadares uma cidade maravilhosa. Já fica inclusive o abraço para todos, a população, para todos da cidade de Governador Valadares. E Flávio, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, é a segunda vez que eu estou aqui nos estúdios e claro, aqui no Café com Política nós vamos poder bater um papo, não só da minha região, mas como a saúde estadual no todo. É isso, o senhor tocou num ponto importante, já que estamos falando da saúde no estado de Minas Gerais. Esse é um problema crônico não só aqui em Minas, mas também do Brasil, né? O sistema SUS tem seus milhares de benefícios, mas tem seus outros milhares de problemas. E hoje, deputado, como que o senhor avalia a gestão estadual da saúde? Nós temos evoluído em quais pontos e ainda onde estamos devendo? Então, Flávio, eu vim de militância na saúde, né? Eu sou diretor de hospital, já passei para os grandes hospitais lá em Governador Valadares, e o que eu vejo foi um avanço enorme da gestão da saúde estadual. O Fábio Baquerite, que é o nosso atual secretário, é médico, entendedor e também já esteve na ponta. Ele já esteve na rede FEMIG, e quando você tem um gestor que é da área e já esteve na ponta, quando ele senta na cadeira de gestor da saúde estadual, que é o caso dele aqui que nós estamos falando, você pega uma pessoa que tem uma sensibilidade diferente. Teve alguns programas inseridos dentro desse mandato, né, dessa gestão dele, que foi exitoso, que é um exemplo, a valorização dos hospitais através do Valor a Minas por produção. Ou seja, o desempenho do hospital lá na ponta traz com que ele receba uma quantidade de recursos, lógico, parametrizado por uma portaria, por uma resolução da saúde, do Secretário Estadual da Saúde, mas incentiva lá o gestor do hospital lá na ponta, lá no interior de Minas, ou aqui na capital também, a produzir, e claro, se ele produzir e for efetivo nas suas produções, ele vai receber quadrimestralmente um recurso para que ajude-o lá na gestão. E tem também, que é um ganho enorme para toda Minas Gerais, esse programa Opera Mais, que ele veio dar acesso aos pacientes na saúde de média complexidade, com alguns procedimentos de alta complexidade. Então, a fila de cirurgias em Minas Gerais diminuiu substancialmente com esse programa Opera Mais. Então, são outras também ações da Secretaria que a gente vê o avanço. E, claro, o retorno das obras de alguns hospitais regionais que estavam parados. Não é a realidade lá da sua região, nós havíamos falado aqui no bastidor, mas é a realidade da minha, que foi uma prioridade para o meu mandato desde que cheguei aqui, que é falar de como voltar a essa obra do Hospital Regional de Governador Valadares, que vai inserir dentro do processo saúde mais de 250 leitos, ou seja, nós vamos alocar 250 leitos de pacientes SUS para aquela rede ali de 84 municípios, são mais de 1,5 milhão de pessoas que vão ter um novo acesso à máquina pública dentro do próximo ano e meio aí, inaugurada lá, se Deus quiser. Ô deputado, o senhor falou de uma questão importante, né, que é a administração dos recursos do Estado dentro da saúde. E para a gente administrar bem esse recurso do Estado, nós precisamos de servidores capacitados, bem remunerados e valorizados. E talvez não seja esse o sentimento geral dos servidores da saúde. No que diz respeito a políticas de valorização da saúde, o que ainda precisa ser feito no estado de Minas Gerais, tendo em vista que o senhor também é enfermeiro, o senhor já esteve na ponta, já esteve no dia a dia, na lida ali da saúde, e não é fácil, né? Hoje os servidores esperam um pouco mais. O que pode ser feito? O principal desafio do gestor, e aí o nosso gestor atual, o governador Zema, é dar condição melhor de trabalho. E claro, quando a gente fala de condição de trabalho, todo mundo pensa em salário. É salário? É também, nós precisamos de salário para pagar as contas, o servidor precisa de salário. Mas se não for o salário, o que além do salário o servidor pode ter como melhoria? E eu apresentei um projeto de lei, e aí nós estamos falando aqui, nós estamos em 2024, há pouco mais de 2 anos atrás, só se falava em condições de trabalho,
só se falava de como dar a condição daquele trabalhador dentro da pandemia. Ou seja, a gente estava vivendo uma pandemia e assim preocupava com as pessoas que estavam na linha de frente. Passou-se a pandemia, nós voltamos à vida normal, estamos nós dois aqui num ambiente fechado, com ar-condicionado, sem a máscara, voltamos à vida normal. Mas o profissional ficou o legado? Não. Ou não? Ficou com sequelas de saúde, ficou sequelas mentais, né? Psicológicas. E aí e esse projeto de lei meu, que está tramitando na casa, é para tratar exatamente disso. Como nós vamos dar a condição de trabalho. O repouso lá no hospital, ou o repouso lá na unidade de saúde, desculpa, ele está viável? Ele é agradável? A alimentação é fornecida? Tem condição? Está tendo equipamento suficiente para a gente poder trabalhar o paciente ali como um todo? Então, é dar equipamento, é dar condição de ambiente de trabalho, é dar salubridade a esse servidor e, claro, também ver uma forma desse salário dele ter um aumento que vai ser o aumento que nós, como trabalhadores da saúde, queremos, né? Nós temos votado lá os índices que o governo tem de teto, ou seja, eu sou da base governista e entendo que o governador manda para casa o que ele tem condição financeira para pagar. É o que a gente espera e a gente já teve lá do lado do servidor, é que se o governador conseguir mandar um pouco mais, a gente vai votar e vai beneficiar sim o servidor como um todo. E ainda falando na pauta da saúde, o senhor é autor de um projeto de lei que estabelece uma comunicação mais interligada entre os órgãos de saúde, né? O município, o estado e a União, fazendo com que o cadastro seja unificado. Por que o senhor pensou nessa unificação desses dados? Eu até queria que o senhor explicasse para a nossa audiência do que nós estamos falando de fato, porque quando a gente fala ali do DataSUS, né, que é o sistema do SUS, há muitas divergências, né? Muitas pessoas, por exemplo, quando vão agendar uma cirurgia, chega no dia da cirurgia, não sabe, nem sequer sabia que a cirurgia estava sendo remanejada, porque o município também não sabia, o estado não tinha liberado o recurso. Como é que a proposta do senhor caminha nesse sentido? Hoje nós já temos os aplicativos do governo federal que você consegue visualizar as vacinas que você tomou. Você consegue visualizar no cartão nacional do SUS alguns exames que você fez lá no seu município. Meu projeto de lei aqui para que no ambiente estadual nós possamos fazer o quê? Unificar a informação. Então, para o nosso ouvinte, telespectador, entender, eu vou fazer uma contextualização rápida aqui, usando o nome de um paciente, né? Vamos colocar aqui a Dona Maria das Graças. Ela é uma paciente de Belo Horizonte, atendida ali no Hospital João 23, fez uma bateria de exames, porque ela teve uma fratura, internou-se, fez a cirurgia de fêmur e foi para casa. Essa mesma Dona Maria das Graças foi visitar a família em Governador Valadares. Cai lá por uma fatalidade, quebra o braço dessa vez. Ela vai para o Hospital Municipal de Valadares. Ela vai fazer aqueles mesmos exames que ela fez há 30 dias atrás? Se eu tenho um prontuário unificado, uma informação unificada, eu enquanto médico, estou atendendo a Dona Maria das Graças em Valadares, vou acessar ou pelo número do cartão do SUS, ou pelo número de cadastro, ou pelo próprio CPF, a informação que ela fez aqui no João 23, me trazendo economia para o serviço público e dar celeridade. Que se ela já tem aquele exame que ainda é válido, eu vou pular para a segunda etapa, que é já marcar a cirurgia do braço, que é o caso do meu exemplo aqui em Governador Valadares. Você dá celeridade ao processo, traz economia para o processo público e, claro, dá o acesso àquele paciente, que é o nosso principal objetivo aqui com esse projeto de lei. Já existe um sistema de regulação hoje no estado, que chama SUS Fácil, que é de regulação de paciente. Então, o paciente está lá em Valadares, em Patos de Minas, para ele ser regulado para um hospital definitivo, para o tratamento definitivo. Quem sabe usar essa mesma plataforma dentro dela, né? Nós temos aí vários experts em TI, poderia colocar ali dentro do SUS Fácil essa informação para que o médico ou a enfermagem, a equipe multidisciplinar tenha acesso à informação do paciente mineiro ou aquele que está passando aqui por trajeto, tem um acidente, ou precisa de alguma cirurgia, ou está tratando de câncer. Acontece muito isso, Flávio, com os pacientes da hemodiálise. Todo paciente de hemodiálise faz hemodiálise 3 vezes por semana, ele precisa de viajar, precisa de agendar a hemodiálise no município que ele está viajando. Talvez ele não precise repetir o exame lá, porque o exame está feito há 2 dias atrás no município de origem dele. Então esse projeto de lei é para
além de economizar, unificar uma informação, né, da Dona Maria das Graças, do Flávio, do Enes, para que nós possamos ter economia e, claro, dar celeridade ao atendimento. E aí eu tenho uma dúvida, deputado, não esbarra numa questão constitucional também, porque a gente está falando do SUS, que é um programa do governo federal, e o senhor pretende unificar. A gente não precisaria também levar esse assunto para a Câmara dos Deputados lá em Brasília, ou não seria necessário? O que o senhor pode nos ajudar a entender nessa questão? É sim, mas são situações diferentes. Eu consigo fazer essa exigência estadual, é claro, tendo toda a prudência da Lei de Proteção de Dados, né? Isso é o dado do paciente. Eu estava dando um exemplo agora há pouco da Maria das Graças. Isso é do profissional da saúde, do ambiente hospitalar ou da clínica, ou da policlínica e do paciente. Passou-se isso aqui, a experiência exitosa, nós podemos, claro, levar para a bancada mineira de deputados federais para que isso vá também para o governo federal. Entendo. Vamos avançando um pouquinho na nossa pauta, deputado, agora para a gente falar de um assunto que com certeza também está no seu radar há muito tempo. A primeira vez que o senhor esteve aqui, que o senhor conversou com o Guilherme Ibrahim e com a Patrícia Sattler, o senhor falou muito da BR-381. De lá para cá, o que mudou da BR-381, principalmente nesse trecho BH, Governador Valadares? Na prática não mudou nada, né? Na prática as pessoas continuam morrendo, os acidentes graves continuam acontecendo, mas o que a gente vê de novo é essa possível assinatura da concessão esse mês ainda, antes de virar o ano, pelo governo federal. E é claro, quando você tem um investidor que vai poder ter receita dentro daquela concessão, que é, no caso, os pedágios, e ele tem um prazo de construção, e aí nós temos um exemplo básico lá em Valadares hoje, que é da BR-116, que deu certo, que aí tem ali a concessão já de Valadares ao Rio de Janeiro. Não se começou a duplicação, mas a conservação, ok? E a sinalização da BR-116 já é outra. Você consegue viajar Valadares, Caratinga, Caratinga, Realeza, Realeza, Moriaé, Moriaé, Rio de Janeiro, à noite, com bastante sinalização, com bastante tranquilidade, sem buraco, sem nada. É lógico que ele tem o prazo também para poder duplicar. Tem a duplicação da ponte do São Raimundo, que é dentro de Governador Valadares, no ambiente perímetro urbano. E o que a gente tem agora de novo da BR-381 é que há sim um ganhador da concessão, que vai ter receita com os pedágios, tem um prazo para iniciar, e tomara que o gestor esse conglomerado de empresas que ganhou, esse consórcio que ganhou, possa ter a habilidade de fazer pontos que, quem sabe, já são mais fáceis, não aqueles da obra de arte, de grandes viadutos, tentar fazer quilometragens separadas que conseguem fazer, que são mais retas, mais planas, fáceis de fazer, para que a gente possa, aí, nos próximos anos, se Deus assim abençoar, nos dê vida, ver aquela duplicação ali que vai diminuir morte, vai trazer desenvolvimento para a nossa região. E aí nós estamos falando de gerar renda para aquela região. Porque a estrada é onde você dá vazão na produção. E a BR-381 hoje impede de um empresário investir na nossa região, que hoje está na área da Sudene, que está numa bifurcação de 4 BRs e MGs. É plana, a gente já havia falando aqui no bastidor, antes de começar o nosso Café com Política, sobre o privilégio que Valadares é de ter uma cidade plana, acolhedora, e hoje estar na área da Sudene e ter um potencial de investimento muito grande, traz também a necessidade dessa duplicação da BR-381. Então eu estou otimista para um 2025 já com essa concessão assinada. Deputado, vamos falar também um pouco sobre meio ambiente, porque nós tivemos recentemente, né, a assinatura dos acordos ali de Mariana, por exemplo, né? E muitos municípios não ficaram satisfeitos com o que aconteceu, porque ficou com a sensação de que eles poderiam receber muito mais, eles poderiam ter acesso a muito mais recursos. O senhor compartilha dessa opinião? O senhor acha que, principalmente aquela região do Vale do Rio Doce, que foi tão afetada, que foi tão destruída, que foi literalmente acabada com essa tragédia, né, precisa ainda de mais atenção? Precisa sim. Eu sou um deputado municipalista, então a sua pergunta converge com o que é o meu anseio. Com certeza, o investimento dessas empresas, que são as responsáveis, precisava ser maior. Agora, em ser maior e não chegar o recurso, em ter um acordo e o recurso chegar de fato, nós temos que ter pé no chão e entender se o acordo chegar,
e de fato influenciar diretamente na vida do cidadão. Eu sou nascido e criado em Governador Valadares. Valadares é a maior cidade afetada. O Rio Doce passa no meio da cidade. Eu, no momento da tragédia, fiquei 7 a 9 dias, se eu não me engano, sem poder usar a água tratada. Eu usei o resto que tinha na caixa d'água. Depois tive que comprar água mineral. E hoje eu não tenho segurança se eu posso comer ou não o peixe do Rio Doce, que passa em Governador Valadares. O assoreamento do rio, nós tivemos de 2013 para cá 4, 5 enchentes em Governador Valadares. Totalmente diferente das enchentes anteriores. Com mais barro, com mais sujeira, uma poeira diferente depois que o barro secava nas ruas de Governador Valadares. Então, a não satisfação de vários municípios é pertinente, mas nós também temos que ter um equilíbrio de queremos uma quantidade de recursos para investimento, mas ele não vai chegar. Se o acordo chegar, nós temos que cobrar os prefeitos que façam e que o recurso chegue, que o governador consiga fazer com que o recurso chegue, para que os prefeitos usem da melhor forma possível, para que o cidadão sinta-se representado ali e, claro, que ele possa usufruir do investimento que esse recurso vai poder dar aos municípios afetados. E não é uma situação fácil, né? Porque esse é um acordo que levaram-se muitas partes. A gente até recebeu aqui na FM o Tempo recentemente a Luísa Barreto, né, que falou conosco a respeito desse acordo. E eu lembro que na oportunidade ela disse algo muito interessante no Direto da Redação, aqui programa também da casa, que ela disse o seguinte: olha, existe o acordo ideal e existe o acordo possível. Nós chegamos a um acordo mais próximo do possível, porque nem o possível, assim, às vezes, você consegue atingir. Então, são muitos caminhos a serem adotados, mas eu fiquei com a sensação, deputado, que muitas prefeituras, muitos municípios saíram-se insatisfeitos mesmo, e esperavam muito mais por terem sido muito afetados. Como o senhor disse, Valadares, talvez a maior região afetada nesse contexto todo. E parece que fica pouco, né, pelo tamanho da tragédia. E isso é porque nós nem estamos colocando aqui nessa conversa o ponto de vista humanitário, nem falando das vidas, né? Isso aí não tem como você mensurar. Todo o dinheiro, toda a empresa não consegue devolver a nós essa perda, e principalmente para os familiares. Nós estamos tratando aqui do investimento de infraestrutura e de saúde e tratando de quem está aqui. Mas tem uma dor familiar lá na ponta, na região de Mariana, de pessoas que trabalhavam naquela região e foram para trabalhar lá e não voltaram mais. Então, isso a gente não consegue mensurar. Olhando por essa conotação, aí a gente vê que realmente o investimento foi pouco. Deputado, vamos então avançando aqui na nossa conversa. Agora a gente pode olhar um pouco mais para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para entender como é que está o clima na Assembleia. O senhor já disse aqui que é um deputado que pertence à base governista, né? Talvez não pertença, mas componha o grupo, né? Para ficar uma expressão mais clara. Hoje, se fosse para o senhor avaliar a gestão do governador Romeu Zema, como que seria essa gestão na avaliação do senhor, sobretudo essa segunda gestão? Eu não estava aqui no primeiro mandato, né? Eu já cheguei já para o segundo mandato, estou deputado de primeiro mandato, junto com essa eleição de 2022 da reeleição do governador Zema, mas eu acompanhei o primeiro mandato, porque eu trabalhava na saúde em Governador Valadares, e a falta de repasses do governo anterior ao Romeu Zema influenciava diretamente na assistência aos pacientes, que era a área que eu militava lá em Governador Valadares. O que a gente vê é que no primeiro mandato ele conseguiu organizar as finanças, é claro, priorizou-se algumas coisas e não conseguiu fazer grandes investimentos, mas ele organizou a casa. E agora, com o recurso que tem, com a organização que fez no primeiro mandato, agora sim a gente consegue ver os investimentos. Aí eu vou te falar, eu próprio, sentindo na pele como parlamentar daquela região, Valadares não tinha investimentos na saúde há muito tempo. Eu consegui, através do meu trabalho, junto à Secretaria de Estado da Saúde, Segurança Pública, mais de 62 milhões de reais de investimento, fora os meus recursos de emenda impositiva. Aí todo mundo me pergunta, eu coloquei alguns outdoors lá em Governador Valadares de prestação de conta. Como que um deputado tem 28 milhões de emenda impositiva e consegue alocar 62 no município que ele mora? Porque não é só a emenda impositiva.
Eu levo a demanda para o secretário e para o governador, explico para ele tecnicamente a importância daquele investimento no Hospital Municipal, no Hospital Samaritano, na Polícia Civil de Governador Valadares e região, na Polícia Militar, e eles entendem extra o meu recurso impositivo, que vale mesmo aquele investimento. Então, equipamento hospitalar, viatura, armamento, todo fora da emenda impositiva de investimento direto do governo estadual, articulado pelo meu mandato. Então, você consegue ver no dia a dia um investimento do governo que fez com que as contas públicas tivessem sido mais organizadas. Elas estão resolvidas? Não. Há um déficit? Sempre terá. Há uma dívida? Há sim, que nós temos a discussão aí, né, que está pairando aí do acordo lá em Brasília, se vai votar, se vai fazer a recuperação fiscal. Nós estamos ainda nesse meandros aí. Mas há investimento hoje, coisa que não se via. Então, está pagando a conta em dia, então está pagando aqueles acordos lá atrás e também está fazendo com que o investimento chegue para o cidadão lá na ponta. E a gente tem apurado aqui, o deputado, com relação à articulação do governo Zema na Assembleia. Constantemente a gente tem relatos da dificuldade que o governo tem de conseguir, às vezes, o número necessário para levar suas propostas adiante. Essa negociação hoje ela é feita muito mais, né, ponto a ponto, ela é feita muito mais ali no varejo do que no atacado. Vamos usar essa expressão que ficou comum nos últimos dias. O senhor percebe também que o governo, às vezes, tem essa dificuldade dentro da casa de levar suas pautas? Não é nem de levar as pautas, talvez falta um pouco mais de bate-papo, de conversa, e nós temos uma base hoje que precisa ser melhorada, precisa. Em que sentido? Todo, no quantitativo de segurança de ter o deputado no plenário. A conversa dos que já podem sempre contar, eu faço parte dela, mas uma hora ou outra você precisa de ter uma conversa pontual com um ou outro deputado. Isso acontece, não adianta a gente esconder isso. Mas via de regra nós temos conseguido aprovar as pautas que assim chegam. O nosso amigo e deputado Gustavo Valadares, que hoje está lá cedido, né, emprestado na Secretaria de Governo, sabe fazer bem isso, porque ele tem uma experiência, né, de 6 mandatos lá na casa, então ele tem conseguido fazer isso, mas não é só uma particularidade aqui de Minas Gerais. Isso tem acontecido nos parlamentos estaduais e também é o que tem acontecido lá no governo federal, né? A gente vê, eu relaciono com vários deputados federais, e lá tem acontecido a mesma coisa. Então, nós temos aí um 2025 promissor, com algumas pautas que vai depender muito de uma base coesa, e aí nós vamos colaborar com o governador, claro, também nessa articulação de aglutinar essa base e fazer com que o que for bom para avançar Minas Gerais possa ter a votação favorável lá na casa. Então, deixa eu ver se eu entendi. O senhor está dizendo para a gente basicamente o seguinte, que o governo tem um número específico de deputados que vão sempre acompanhá-lo com mais firmeza, o senhor se inclui nesse grupo, sim, como o senhor disse, mas ainda falta uma união mais clara, é isso que o senhor está dizendo? Exato. E, alguns projetos que precisam, no caso de leis complementares, em alguns momentos nós temos dificuldades, mas essas dificuldades são sanadas no dia a dia ali, da forma que tem que ser feita. É lógico que se tivesse essa aglutinação como um todo já no dia a dia, ficaria mais leve. Mas isso é a política, são as diferenças, são os pensamentos diferentes, cada um também está preocupado com a sua base eleitoral lá na ponta, na sua região, e isso é o parlamento. Faz parte do jogo, né? Essa é a negociação, né? E como diria o Fernando Henrique, né? O parlamentarismo de coalizão, o governo de coalizão, né? Que existe no Brasil. Vamos falar do IPSENG, porque esse assunto, deputado, causou muita discussão entre os servidores, entre os próprios parlamentares, muita gente desaprovando as mudanças que o governo fez no IPSENG, né? Que é o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Estado de Minas Gerais, com mudanças ali na alíquota que é cobrada do servidor, e muitos deputados, inclusive, que passaram por aqui onde o senhor está, disseram o seguinte: olha, está havendo um desmonte do IPSENG. Como é que o senhor avalia toda essa questão do IPSENG? Eu não avalio o desmonte. A minha avaliação é uma avaliação mais técnica do que política. Eu sou técnico da área e tenho propriedade para falar nisso. Como eu não melhoro uma alíquota, para que eu estou sendo cobrado para fazer investimento. Mas como eu faço investimento se eu não melhoro a alíquota? Então, eu sou conveniado de um convênio de saúde suplementar. Ele vem
sido reajustado. Eu estou com 41 anos de idade, de 20 anos eu pagava uma coisa, a minha idade foi avançando e a alíquota foi acompanhando isso. E o IPSENG não acompanhou. O que acontece hoje lá na ponta tem a agenda do IPSENG, ela acaba dia 10, 12, dia 15 do mês. Então eu sou conveniado do IPSENG, sou um servidor público, quero fazer uma colonoscopia. Depois do dia 15 eu não consigo agendar, porque as cotas dos prestadores de serviço do IPSENG, elas se encerram muito rapidamente. Se encerram por quê? Porque o gestor do IPSENG deu um teto àquele fornecedor, àquele prestador. Como é que melhora esse teto? Dando receita nova. Como que eu vou melhorar o contrato do fornecedor de colonoscopia, que é o que eu estou dando como exemplo aqui? Se eu aumentar o contrato dele, de 300 mil por mês para 600. Se ele está fazendo 10 colonoscopia, ele vai passar a fazer 20. Então, o que há é lei da oferta e da procura. Parece que ele me dá acesso e eu pareço que acredito que eu tenho acesso. Eu quero ter o acesso. Eu tenho que ter o acesso, porque é um direito meu como conveniado. A alíquota vai trazer o quê? Uma melhoria na receita do IPSENG, e aí sim, melhoria nos novos contratos, novos fornecedores, e aí efetivamente o servidor vai ter acesso com aquele convênio que ele tem como direito. Então o que acontece hoje é um teto que acaba muito rápido e a falta de acesso. Agora, nós como parlamentares que ajudamos a aprovar isso, temos que cobrar do IPSENG que de fato isso ocorra. Ou seja, que melhore os contratos, que aumente os fornecedores, que eu tenho muito prestador de serviço querendo credenciar no IPSENG. Lá na minha cidade, quando as pessoas me encontram aí, estou lá almoçando com a minha família, um empresário me para e fala assim, o IPSENG não vai abrir novo edital para novos credenciamentos? Não abriu novos editais porque não tem receita. Com essa mudança agora terá nova receita. Tendo nova receita, tem melhoria nos contratos, melhora o acesso para o servidor. O deputado traz as melhorias, evidentemente, quando aumenta a receita, mas vamos olhar também para o outro lado, que o servidor tem uma justificativa que eu considero pertinente, que é o seguinte, que ele diz, beleza, a gente tem que pagar para ter acesso ao serviço, é como o senhor disse, lei da oferta e da procura, mas só que o servidor também foi penalizado, porque o salário dele às vezes não acompanha esse crescimento na devida proporção e ele continua pagando mais caro sem ter o avanço no seu próprio rendimento. Não estou dizendo que seja responsabilidade deste governo, nem daquele outro. O que a gente tem uma realidade é essa. Nós vivemos num país onde os salários, seja dos servidores ou do trabalhador CLT, ainda está defasado. Não há também uma penalização? Não deveria haver, talvez, outros mecanismos complementares para essa composição da receita do IPSENG? Existem os mecanismos complementares antes de se votar esse projeto. Já há um investimento direto do governo no que tange IPSENG para que esse convênio pudesse ainda estar funcionando. A realidade o IPSENG já era para ter fechado. Assim, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, já era para esse convênio estar falido. O que está havendo agora é uma reestruturação. A reestruturação passa por um projeto de lei que está penalizado? Sim. O que tem que ser feito em 2025? É o governo entender o que eu consigo. Vamos dar um exemplo desse ano, de 4,62 de reajuste. Consegue fazer um pouco mais? Consegue melhorar isso um pouco mais? Então, quem está lá na Secretaria de Fazenda junto com o governador é priorizar para que a gente possa fazer com que essa balança não atinja tanto o servidor assim. É isso, nós estamos conversando com o deputado estadual pelo Republicanos, Enis Cândido. No Café com Política, hora do bate-pronto. Deputado, o senhor já esteve aqui, já conhece a regra da casa, a hora do nosso bate-pronto, perguntas curtas para respostas também curtas e objetivas, começando por gestão Zema. O Zema é o gestor menos político que eu já conheci, mas é gestor. Um sonho para o Vale do Rio Doce. Com que a 381 chegue até Governador Valadares duplicada e que o Hospital Regional, dentro ainda desse meu primeiro mandato, comece a funcionar. Uma nota para o governo federal. 5. Um sonho. De ver meu município, o meu município e a minha região, porque ele é a sede de macro, gerando riqueza e renda para que as pessoas que vivem ali parem de ir para os Estados Unidos e tenham um trabalho digno para viver e cuidar da sua família lá em Governador Valadares e em toda a região ao entorno. Deputado, muito obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso Café com Política e volto sempre. Obrigado.
Conversamos, portanto, com o deputado estadual Enis Cândido aqui no Café com Política.